Assim como o carvão, ele passa pelo processo de pressão para se transformar em um diamante, no nosso quadro de hoje teremos a lapidação no casamento. Boa tarde a todos! Que alegria! Isso aqui parece que não é verdade. Me belisca aqui, amor. Me É belisca. verdade. Hoje a gente tem a alegria de compartilhar um pouco da experiência desses 7 anos de casamento que nós temos, Sabrina e eu, com pessoas que já têm 3 décadas. Olha só. O que você me diz disso? É muito tempo, né? Vamos descobrir aí os segredos de um casal, referência para nós, pastor Jerônimo e pastora Marise. É um privilégio estar aqui com vocês, porque a gente sempre quis gravar um podcast e é um prazer ser o nosso primeiro podcast com vocês. E a gente quer algumas dicas, né? Algumas dicas, algumas instruções, com um cara fera no mundo espiritual, no mundo emocional e, para mim, mais fera ainda é a mulher dele, né? Então vamos aí começar a lapidar os casamentos de forma verdadeira, genuína e de acordo com a palavra de Deus. Pastor, se apresenta pra gente, conta um pouquinho dessa sua história, dessa sua caminhada e dessa repercussão que o senhor tem trazido para Brasília e para o Brasil, nesse tocante, nesse domínio espiritual que o senhor tem trazido conteúdo de valor para famílias, para casais e, consequentemente, que o senhor nos abençoou muito, obviamente. Então, com a sua sabedoria, então eu quero que o senhor comente um pouco, dê uma pincelada, fique à vontade, o estúdio é seu. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar junto com vocês, né? Nesse estúdio maravilhoso. E de começar assim da minha vida cotidiana, vamos dizer assim, né? Antes de eu conhecer Jesus Cristo na minha vida, eu me envolvi na parte da bruxaria, satanismo, da Umbanda, Quimbanda, Candomblé. Fui ajudante também do Dr. Fritz, mas eu não fui assim. Eu não procurei um centro para mim, me envolver, para me receber uma entidade, vamos dizer assim, que tem mediunidade, como o povo fala, né. Não, a minha vida em si, eu nasci, nessa área aí da bruxaria. Mas como assim, vamos dizer assim, como assim, Jerônimo, você nasceu na bruxaria? Ah, a minha mãe, quando ficou grávida de mim, o primeiro a primeira coisa que ela fez foi procurar o meu pai, né, não, o meu pai não conviveu com minha mãe, mas ficou grávida dele, e falou para ele assim que ela estava grávida. Essa pessoa sou eu, que ela engravidou do meu pai. E a primeira coisa, quando o pai recebe a notícia que a mãe está grávida, é uma alegria imensa para o pai. Mas para o meu pai foi diferente. A primeira coisa que ele falou para minha mãe, que deveria matar essa criança antes de nascer. Essa é a primeira coisa que a minha mãe recebeu do meu pai. E a minha mãe foi procurar uma colega, vamos dizer assim, uma amiga, e essa amiga falou para ela assim: "Eu te ajudo". Aí começaram a fazer os venenos, né, que não é remédio para mim, são venenos para me abortar. E ela tomou muitos lavagem realmente de sujeiras para me matar na barriga dela. Mas eu acredito também uma coisa, Evandro e Sabrina, e a minha esposa que está aqui comigo, que acredito também que Deus também estava trabalhando ao meu favor. Amém. Porque a palavra de Deus diz que antes de sermos eh, criados assim uma criatura, uma pessoa, antes de ser formado, né, de ser na barriga da mãe, a palavra de Deus diz que Deus já nos conhecia, já sabia como vai ser as nossas vidas, isso está escrito na Bíblia, é bíblico isso. Então,
eu acredito que Deus estava trabalhando ao meu favor e o diabo também pegou aquela palavra do pai, né, colocou na mente da minha mãe e desceu no coração dela que tinha que destruir essa criança. Então a mãe tomou muitos lavagem realmente para eu morrer, mas eu não morri, graças a Deus, porque a promessa de Deus eu acredito que já estava dentro de mim também. Graças a Deus. E a mãe não conseguiu me abortar, ela tentou esconder a barriga, amarrando a barriga com panos, um lençol e tudo mais, e mesmo assim chegou um tempo que não conseguia também esconder mais a gravidez. E aí ela começou a espancar, bater na barriga mesmo, dar soco mesmo na barriga. E acertava o quê? A minha cabeça. Então a minha cabeça um pouco assim, aleijado aqui assim, mas não tem problema, mas estou aqui. Uau. E no dia do parto dela, antes, né, antigamente, a mulher quando vai ganhar o neném, sempre era parteira. Não ia assim no hospitais para ganhar, no hospital para ganhar o neném, o parto. Não, era na casa. E quando foi chamado a parteira, aí veio a parteira, mas chegou na hora da mãe gemer para sair. Eu nasci, mas eu não nasci na mão da parteira. Eu nasci na mão de dois vultos negros que estavam ali, que eram entidades, que eram demônios. E quem me limpou, que me lavou, são eles que cuidavam de mim e tudo mais. Mas você perguntasse para mim, mas espera aí, hoje você é pastor, você é homem de Deus, como você sabe tudo isso que aconteceu? O povo vai descobrir na sua biografia. Exatamente. A gente até vamos aí lançar a biografia do senhor, né? Foi bom o senhor ter falado um pouquinho pra gente, porque Que história, hein? sim, é sobrenatural. Então o senhor tinha tudo para não viver uma vida plena, casado. O senhor tinha muitas maldições, né? Pelo Muitas. pouco que o senhor falou. E a pastora? Quem é a Marise? Conta pra gente. A Marise é uma pessoa observadora, uma pessoa um pouco tímida, mas temente a Deus, com muita fé em Deus e um propósito muito grande, uma esperança de ter meu esposo cada dia mais vencendo. Eu ajudei ele a vencer nas crises, o estudo dele também, ajudei muitas vezes, incentivei todos Isso é verdade. os projetos dele, eu incentivei. Sou uma mulher de fé, uma mulher, assim, temente a Deus. De oração. É, uma mulher de oração, uma mulher de fé, uma mulher guerreira, uma mulher que não tem crise. Passamos várias vezes crise financeira, mais financeira. Assim, a gente nunca desistiu, mas crendo que Deus ia suprir todas as coisas. E assim nós vencemos, em nome de Jesus. Amém. Isso é uma coisa assim, né, gente, que Deus não me deu uma mulher fraca. Deus não me deu uma mulher cheio de crises, maior crise e tudo mais. Todos nós temos crises. Todos nós temos uma crise ali, acolá e tudo mais. Mas Deus, Deus, Deus me fez escolher uma mulher a estar ao meu lado. Parece assim, parece olhando para ela assim, não é uma mulher forte. Mas eu sei que a força interior que Deus deu a ela. Porque para estar ao meu lado, para caminhar ao meu lado, não seria uma qualquer mulher. Rapaz. Né? Porque uma mulher de oração, uma mulher de incentivo, Sim. ela não me deixa eu me desanimar. Quando estou um pouco desanimado, ela chega e fala para mim, peraí, uma palavra de Deus diz assim, vamos por isso aqui. E ela me incentiva, ela me motiva, como eu também faço isso com ela. Né? Quando nós casamos realmente, foi uma luta realmente o casamento, mas isso vai ter na biografia, eu vou contar mais nessa parte da história do nosso casamento, né? Quando tivemos Ana Lúcia, quando tivemos Samuel nós quase perdemos,
Samuel, nós Muitas quase lutas. perdemos realmente. Não era por causa de doenças. Não era de doença, não. Era por causa da fome. Ela ganhou o nenê, Samuel, quase um mês antes do parto dela, quase ela perdeu, porque levou um susto numa parada uma padaria no estacionamento. O cara bateu no carro e eu estava comprando um pão e ela gritando, não sabia que era. Aí depois eu falei, meu Deus, mas acho que é essa voz da minha mulher. E eu saí lá e ela gritando, que o homem ia correr, fugir dali, e eu saí na frente dele. Tá. Chegando em casa, ela com dor de barriga. Gritava de dor, nós já tinha Ana Lúcia. Ana Lúcia era pequena, mais ou menos, tinha, acho que 4 anos. 4 aninhos, e ela dava força a ela. Mãe, você é uma mulher de Deus, você ajudou tanta gente, eu tenho certeza que Deus também vai te dar força. Naquela idade. Falou assim, 4 anos. o maninho não vai sair agora não, o maninho vai nascer, mas não vai morrer. Não vai morrer. Naquele tamanho. Aí, eu sei que o Samuel nasceu, com muito sacrifício e tudo mais. Passamos lutas financeiras, como a minha esposa falou, né? Mas de uma coisa, como ela disse, nunca paramos para olhar. Mas espera aí, você é pastor, cadê teu Deus? O que nós olhamos, Deus, o Senhor tem algo para fazer em cima disso, dessa situação que nós estamos passando? É para aprender algo a mais? O Senhor está nos forjando para o crescimento maior? Se é para isso, Pai, estamos aqui. Então, olhasse para prateleiras, não tinha nada o que comer. Não tinha dinheiro, não tinha nada. Nós nunca, assim, tivemos ajuda de família, isso, aquilo, outro, não. Porque sempre nós saímos longe da nossa família para pastorear a igreja. Nunca culpei Deus. Nunca culpei o ministério. Nunca falei assim, me abandonaram, me colocaram aqui para morrer de fome. Não. Falava-se para Deus, estamos aqui para fazer a tua obra. Quando a pessoa chegava, na maior crise que não estava, a pessoa chegava lá, pedia conselho, nós estava firme ali, dando conselho, dando uma palavra, orando para as pessoas. Não deixávamos as pessoas perceber em nós que elas não tinham nada que comer em casa. E quando ela ganhou Samuel, ela entrou em depressão pós-parto. Então ela fez 2 cirurgias, foi o parto e o desligamento. Então o leite não tinha descido ainda. E o Samuel com fome, chorando, e Ana Lúcia chorando de ciúmes, e ela chorando de dor, num quarto, e eu chorando em outra sala, chorando para Deus. Uau. E quase nós perdemos o Samuel. Samuel estava magro, já não tinha mais força assim, para chorar. E o que dava para ele assim, ele adoçava a água com açúcar e dava para ele, mas aquele dia não estava sustentando mais ele. Mas eu também não falei para ninguém. Não contei para ninguém o que nós estava passando. Nem para o meu bispo, que era o bispo Luiz dos Anjos, nem para ele eu falei. Aí ela entrou em depressão pós-parto. E aí eu falei assim, meu Deus, vou perder o meu filho e vou perder minha esposa? Aí eu fui para o altar. Aí fui buscar a Deus. Falei, Deus, me dê graça, me dê sabedoria. O que eu tenho que fazer? E eu ouço nitidamente a voz do Espírito Santo em mim, ecoa assim, é como uma pessoa falando comigo. Aí o Espírito Santo falou assim, levanta-te, para de chorar. Levanta, vai no quarto da esposa. Você é um psicólogo agora. Naquela época não era formado em nada. Só apenas um pastor. E aí eu descobri, gente, que a pessoa que entra em depressão, com 3 dias tem que se levantar. Depois você vai tratar as feridas. Mas com 3 dias a pessoa tem que sair da depressão. E eu trabalhei na vida dela, esqueci que eu sou o marido dela. Mas entrei no quarto dela como psicólogo. Deus me usando ali tremendamente. E aí fui trabalhando na vida dela. Primeiro dia, segundo dia, o terceiro dia ela levantou. Ela levantou, não, eu preciso levantar e tal. Levantou, estava cheio de pontos ainda. Ela levantou, colocou uma faixa,
foi tomar um banho, foi fazer as coisas. Mas o leite veio não. E não sabia o que ia fazer mais. Aí, eu saí, eu levanto cedo. O senhor é um cara que não dorme, né? Eu 6 durmo pouco. horas. Dormo pouco, mas eu dormo muito bem. Aí, eu levantei cedo. Quando eu levantei cedo, eu vi uma pessoa varrendo a calçada. Era a vizinha. E aí eu fui conversar com ela. Mas essa história, eu quero contar na biografia. Eita, essa história nem eu sei. Nossa, que história comovente. E eu já tô Sei. aqui preocupado, porque eu tô pensando assim, meu Deus, eu queria saber o desfecho dessa história. Então, pelo que eu estou percebendo, vai ser só na biografia. É Na isso? biografia, na biografia. Pastora, Hum. e quando a senhora descobriu quem era o pastor Jerônimo, como que foi? Como que foi esse encontro de vocês? Você como mulher, né? Porque tem aquela frase que a mulher é mais emocional, que a mulher Ela não me queria. aonde queria. Como é que foi isso? Conta pra gente. Foi assim, a gente se conheceu no Maracaju, no encontro das igrejas. Eu era de Campo Grande, meu esposo é de Bela Vista. Então, a gente se conheceu num evento que era no evento do carnaval, e a gente ia para lá, todas as igrejas reunia ali no Maracaju, aí a gente se conheceu ali. Mas nada rolou, né? Aí depois de um ano, a gente foi começando a mandar carta, né? Naquele tempo era carta. Ele mandou pra senhora? 28 anos atrás, né? Era carta. Era carta. Quem que Telefone. namora hoje em dia com carta, em Não. cartas? Eu morava em Campo Grande, ele morava em Bela Vista. Então a gente se inscrevia uma vez, 2 vezes no mês. A gente se inscrevia mandando carta. Só que naquele tempo eu era recém-convertida. Eu tinha um ano só de convertida e eu queria fazer o Instituto de Vencedores. Era um ano, Não é Instituto Vencedores. um ano e meio. Que seria Instituto hoje, Bíblico. hoje seria Instituto- teologia. Uhum. É o Instituto Bíblico, que era naquele tempo, era um ano e meio. Aí eu fiz, eu falei para ele que depois a gente conversou falando assim, o nosso relacionamento tá muito longe e eu não quero namorar agora. Eu quero conhecer a Deus. Eu quero conhecer a Deus e eu quero aprofundar mais na palavra de Deus, né? E hoje em dia a gente vê que os jovens de hoje em dia não quer conhecer Deus, não quer orar, não quer buscar Deus, quer namorar. Quer namorar, né? Adolescente. E eu não, eu queria conhecer a Deus, buscar Deus e tudo, né? Aí depois que a gente se conheceu mesmo, depois de 2 anos que a gente se conheceu de verdade, aí a gente E ela me rejeitou. Foi? Ela me rejeitou. Aí eu falei, como ser humano, como homem, né, nunca quer dar o braço a torcer, né? Aí ela falou, nossa amizade está muito a fundo e você acha que eu vou namorar com você? Acabou nossa amizade. Eu falei, então, acabou mesmo. Porque nem eu quero namorar você. E acabou nossa amizade. Acabou mesmo. Aí teve o encontro das igrejas e naquele ano seria em Bela Vista, na minha cidade. E eu estava à frente do trabalho. Meu pastor viajou, saiu de férias e ficou para mim todas as coisas. Arrumou preletor, local, o lugar para o povo que vem da outra cidade, aonde vai alojar na escola. Fui correr atrás de tudo isso. E o povo chegava lá e falava para mim assim, aonde está teu coração? Teu coração está em Bela Vista e está em Campo Grande. Eu falei, meu coração está aqui. Eu não sabia de nada. Mas lá em Campo Grande, o pessoal já perguntava, quem é o seu namorado? Ou o Paraguai ali, ou não sei o que, isso, aquilo. Então, eles já, na mente deles, nós já Tava estávamos namorando. arranjado. E eu já nem tava sabia. Aí. E aí, eu não tive tempo para conversar com ela, com a Marise, né? Nessa época, por causa da correria toda lá. E aí, eu fui num lugar, eu fui levar comida para uma pessoa lá, e a pessoa não tinha nada que me dar, me deu meia dúzia de banana terra. Eu não sabia que ela gostava. E eu fui, dei para ela a banana terra. Falei, vou fazer o que com isso aqui? Aqui no meio do evento, estragava. Dei para ela. E ela comeu, gostou. O pessoal falou, quem que te deu? Quem que te deu? Aí ela não falou nada. Mas no final de tudo,
quando acabou o evento, o pessoal se despedindo, eu tive uma reunião com os jovens lá para ajudar, que tinha que deixar tudo limpo. Ela comprou, umas caixas de bombons. Eu não como chocolate, eu fujo do chocolate. Mas ela foi dar bombom, um para cada jovem. Quando chegou na minha vez, me deu 2 bombons. E aí o pessoal caiu e disse, olha São Jerônimo É um que sinal. tinta. Ou um sinal, não sei o quê. Mas sinal do quê? Gente, eu não me lembro que eu fui pedir um namoro para ela. Eu não me lembro. Para mim foi assim. Aconteceu um namoro, mas o namoro nosso era assim. Eu em Bela Vista, era em Campo Grande. É, A gente se Com via carro. assim, carro. a gente se via assim uma vez no mês. Hoje em dia o jovem namora como? Se conhece hoje já está se pegando. É isso mesmo. Eles não buscam a Deus. Eles não querem saber Deus. Ele quer namorar, noivar, casar. Mas eu estava falando assim para ela até hoje. Estava falando para ela, amor, o jovem de hoje em dia quer o casamento. Mas para que o casamento que eles querem? E ela para ser feliz e para transar. Só isso, para ter sexo. Mas isso é família? Não. Só para Só para isso. Eles não pensam que construir uma família, aliás, para construir uma família, ele não pensa que a família não é somente ele e ela. No futuro vai vir filhos. Como vai sustentar aquele filho? Então eles não pensam desse lado aí. Eu quero namorar, quero minha costeira. Eu, quando fui para a igreja, eu não fui atrás de mulher, fui atrás de Deus. E quando conheci ela, eu já era líder, já tinha uma igreja na minha mão. Então, na fé, na experiência com Deus, é muito tempo dela. Mas se eu começar a mandar cartas, fortalecimento, hoje vamos dizer assim, discipulava ela. Hoje, atualmente, vocês estão cuidando de casais? Não, a gente já cuidou, né? Agora estamos na Ceilândia. Tem alguns casais conosco, né? A gente tá mais no No ministério mesmo, Ministério cada missão mesmo que eu da ouvi para quebra cá, de né? maldições, né? Na parte espiritual da igreja. Pronto, ó a palavra-chave. a parte espiritual. Essa é da parte, sabe, da parte espiritual. Então, quando o bispo Lucas me trouxe para cá, ele falou para mim assim: você não vai ter célula, você não vai ter equipe, eu não vou cobrar meta, isso, aquilo, outro, porque o seu trabalho vai ser árduo. E é verdade, Tem sido. tem sido. Tem. Mas tem sido a graça de Deus. Pastora, e você sabia desse lado do pastor? Não, não sabia. Como que a senhora descobriu isso? Ele falou, uma vez ele falou que era espírita, né? Mas não sabia a profundidade do espiritismo que ele se envolveu, né? Aí uma vez a gente foi no Mato Grosso, a gente morava no Mato Grosso do Sul, né? Aí a gente foi no Mato Grosso e ele foi pregar lá em Jaciara. Ele contou o testemunho dele. Cheguei até a arrepiar dos pés à cabeça. Não conhecia esse lado do espiritismo dele. E como que a senhora, eu perguntei para ele em Ah. uma pauta, e ele falou que você descobriu no experiência, foi acontecendo, né? Como que a senhora assim soube de fato, porque hoje a gente sabe que o pastor Jerônimo, ele guerreia no mundo espiritual e a senhora é a maior intercessora dele. Sim. E como que a senhora descobriu esse chamado ao lado do seu marido? Foi de repente assim, acordou, ou agora eu tenho que orar. É, foi de repente mesmo, mas assim, eu lia muitos livros, né? Muitos livros do Bispo Rodovalho, quebra de maldições, tudo, né? E ele falava, né, sobre a intercessão, né? Aí eu falei, então, esse é meu chamado, interceder pro meu esposo, né? Tá do lado, intercedendo, orando, né? E tudo. E aí descobri isso, sobre a intercessão, né? Orar, buscar mesmo. Descobri a vida dele em oração. E pastor, o senhor, obviamente, hoje sabe o quanto é importante essa intercessão da pastora, Sim. mas o senhor passou muitos anos sem a pastora. E qual foi a chave? Quando que virou a chave que o senhor falou assim,
sem ela. Conta uma experiência pra gente, daquelas experiências que todo mundo tem medo do senhor por conta disso. Conta uma Eu não, experiência, assim, que o senhor eu não teve. tinha se realmente uma intercessora individual para mim antes dela. Então, quando eu ia trabalhar em algumas áreas ali, né, de coisas assim, eu pedia oração para as igrejas, onde congregava antigamente era a Comunidade Evangélica Vida Nova, que hoje é Sará Nossa Terra. Eu nunca saí do ministério, graças a Deus não. Me converti nela, na Comunidade Evangélica Vida Nova, que antigamente era pastor Rodovalho, depois é bispo, né? Hoje que eu não sou apóstolo. Então eu pedia somente oração para pessoas, né? Eu unia um grupo de jovens de oração. Então eu tinha um grupo de oração. Mas quando eu ia sair por aí, assim, fazer a quebra de munição, eu colocava eles para orarem por mim, jejuar por mim. Então assim era intercedendo por mim, né? Quando eu casei com ela, e eu falei para ela assim, antes de nós casarmos, que era o meu pastor atual, falou para ele assim, para ela assim: Marise, você tem certeza que você quer casar com o Jerônimo? Porque ele é louco, ele é doido, ele não para, ele esquece dele mesmo. E é verdade isso. Aí ela falou assim: mas eu tenho fé. Só isso que ela respondia para o pastor. Eu tenho fé. Tenho coragem, tenho fé. Aí falou novamente, Marise, você tem certeza que você quer isso? Você tenho certeza que eu tenho fé. E eu falava para ela assim, eu não tenho dinheiro. Porque eu via ela assim, era toda arrumada, né? Mas cheio de joias, né? Que para mim parecia que tudo era ouro. E era tudo bijuteria, mas ela gostava de anel de prata, de pulseira, tudo de coisa assim. Eu falei, meu Deus, se eu casar com ela, como que eu vou dar joia para ela? Aí depois, ela para de ser boba, falou para mim assim, ela. Aí eu falei, não, porque eu não tenho dinheiro. Outra coisa, assim, eu não tenho casa, nós temos que alugar uma casa. O meu salário é 150 cruzado, na época. 150 cruzado, esse é o meu salário. E você ganha mais do que eu, porque ela tinha um salão de manicure. Hum. Então, ela ganhava mais do que eu por mês. Ela trabalhava junto com a irmã dela, né, as 3 irmãs. Então, elas alugavam uma casa e morava lá. Então, pagava, repartia toda a despesa todas. Depois ficava ainda o salário para ela, R$ 600 líquido. E eu ganhando R$ 150. Falei, ela vai me sustentar? Nunca. Não admitia isso, a mulher queria me sustentar. Falei, mas eu estou ganhando R$ 150. Falei, e aí? Aí falou assim, mas eu tenho fé. Falei, mas essa mulher só fala que fé, fé, fé. Eu tenho também fé, mas eu não tenho casa. Falei assim, né? Isso foi em 97. Aí, chegando quase, nós noivamos. Nosso noivado foi feito em Campo Grande. As irmãs nos ajudou muito lá e tudo. E aí eu comecei a me jogar no altar, aos pés do Senhor Jesus Cristo. Eu pedi para Deus, abra as portas para mim, Senhor. Abra as portas para mim. Porque o meu casamento está chegando. Eu não tenho nada, Senhor. Eu não tenho dinheiro, não tenho nada para fazer. Só que antes de eu ter a namorada, eu já tinha padrinho de casamento, tudo. Eu ia atrás dos casais, perguntar se aceitava ser meu padrinho de casamento, me chamaram de louco. Você não tem nem namorado, mas não quero saber. Só todo pergunta, vai aceitar ou não? Sim, então eu quero o presente e tal. Aí um amigo meu falou assim, se você arrumar uma namorada, eu te dou uma vaca. Vai, 2. Quero Eita. 2, falei E assim. foi mesmo. E foi indo assim, aí de repente aparece, eu ia na igreja, solteiro, né? Eu colocava, vamos supor, isso aqui é a Bíblia, aqui é a cadeira, eu colocava bem do lado aqui a Bíblia. Olha a dica para quem é solteiro. Exatamente, usar a fé. Ninguém fé. sentava nessa cadeira aqui. Ah, você já guardava o... Guardava. Pela fé, já Que via, isso? já via a esposa. Eu E já outra? vi a esposa. E ao mesmo tempo já estava recolhendo os seus dotes ali, né? Sim, Dos padrinhos. exatamente, exatamente. Aí a pessoa chegava assim, Jerônimo, quem está sentado aqui? Falei, daqui a pouco a pessoa chega, então tá bom. Acabava o culto, a pessoa não chegou, falou para mim assim, você mentiu. Eu falei, não, vocês que não viram. Quando a Já pessoa tava abraça a declarando. pessoa que está ao teu lado, eu levava aqui assim, abraçava. Mas eu não via, não sabia quem que é, só pedia para Deus assim. Eu queria uma mulher para mim, uma mulher baixinha, moreninha,
temente a Deus, obediente muito mais a Deus do que a mim. Essa Já qualidade. tinha descrevido Sim, para Deus. exatamente. Já Olha que via, né? incrível. Eu Isso também, que- eu pedi uma mulher de cabelo marrom. Me conheceu loira. Na verdade, pastor, é interessante esse ponto de vista, né, de como você descrever o seu pedido para Deus, porque quando você tem Deus como um pai misericordioso que nos atende os nossos pedidos, nossas petições, mesmo sem nós merecermos, a gente sabe que quando a gente pede, é um prazer para Deus Sim. concretizar aquele pedido, né? Eu me recordo quando eu conheci Sabrina, eu tinha o mesmo interesse. Eu falava assim, cara, eu quero uma mulher grande, eu gosto de mulher grande, bonita, pô, charmosa. E é mesmo. E ela é, olha aí. É Então, olha linda, aí. linda Vai mesmo. dizer pra mim que eu não fiz o pedido certo. Então, perceba que tá aqui a nossa do carvão ao diamante. Mas me conta, amor, o que é o carvão ao diamante? Todo mundo quer saber o que é o carvão ao Exatamente. diamante, que eu tô aqui preocupado que esse símbolo maravilhoso em cima da mesa aqui, meu Deus, eu preciso entender um pouco disso. Então, o carvão ao diamante veio de um projeto diretamente do coração de Deus. Que todo diamante ele é muito valioso. Muito valioso. Tem gente que não tem nem dinheiro para comprar. Uhum. E só que a história do diamante, ele vem lá do carvão. Hum, Até ele se transformar aquela pedra valiosa, ele passa por muitos processos. E durante a minha trajetória, principalmente no casamento, eu falo, gente, todo mundo, antes de casar, é um carvão. sim. E vai viver numas pressões em todas as áreas da nossa vida, na verdade, não só no casamento. Sim. Eu até falo, né? As pessoas acham que quando casar, elas já estão prontas para casar e não estão. Não. A vontade, eu até falo, a vontade de todo mundo é casar. E quando casa, depois fica de separar, É um desafio, né? porque é um desafio. Então, esse projeto veio disso para falar sobre as pressões que nós enfrentamos em todas as áreas da nossa vida. E para falar um pouco de cada pressão em cada área para que nós não possamos desistir e virar um diamante, né? Sim. Hoje, inclusive, eu estava vendo um vídeo e eu liguei muito a Deus. O diamante, ele só vira diamante depois que ele passa pela mão do lapidador. Ele passa por todo um processo da natureza. Depois que ele passa pela mão do lapidador, ele vira uma pedra valiosa. E é assim somos nós, né? Depois que a gente passa pela mão de Deus, a gente vira uma pedra valiosa. Sim. Que foi o que aconteceu com vocês durante 28 anos de casado. É. Porque uma coisa assim, né? Eu orei a Deus para Deus abrir as portas, aí apareceu o Bispo Cirino, lá em Bela Vista. Aí ele me convidou para mim fazer uma campanha em Curitiba, 3 dias. Esses 3 dias virou 47 dias. 47, 49 dias. 49. 49 dias fiquei fora de casa. Viajando o Meu Brasil Deus. inteiro quase. E naquele dia, naquela volta, muitas pessoas me abençoou financeiramente. Eu voltei para casa em 97 com 7.000, até hoje me lembro o valor, R$ 7.834. Eu construí a casa, foi o casamento, mas no casamento eu não gastei nada. Tudo foi ganho. Foi 2 vacas, ganhamos o cozinheiro profissional para fazer a comida para nós. Ganhamos o bolo de 2 metros por 1. Ganhamos muitos presentes. Nós ganhamos tudo. A lua de mel nós ganhamos do Bispo Carlos de Goiânia, para passar em Caldas Novas. Aí nós chegamos lá de tarde, de noite uma pessoa chega lá, bate na porta. Aí eu falei assim, mas chegamos agora, será que vai fazer faxina no quarto já? Aí chega-se lá, era um pastor da sala de lá de Caldas Novas, Onde a gente passou. Nossa lua de mel também foi em É. Caldas Novas. Aí falou assim para mim, o Bispo Carlos ligou para mim que o senhor é o missionário Jerônimo, sou eu mesmo, pois é. Então nós estamos fazendo uma campanha de quebra de maldição para o eleitor é o senhor. Pleno Já lua foi de mel. escalado da lua de mel. Na lua de mel. Olha isso. Aí foi assim de coisa. Então as nossas vidas, no casamento, gente, estamos assim 28 anos juntos.
Graças a Deus. Então, muitas pessoas hoje em dia olham para nós e falam assim, ah, vocês estão bem, vocês cresceram, só que não sabem das lutas, das coisas que a gente passamos até para chegar aqui. Mas uma coisa eu digo assim para vocês, no casamento passamos dificuldade, passamos indiferença, passamos. Porque logo no início que eu casei com ela, né, que eu levei para minha cidade, em Bela Vista, imagina se você morar no capital, de repente você morar no interior. Uma língua totalmente diferente, Sim. do português para o guarani. Só meu irmão, meu padrasto, que falava em português. Então ela ficava mais dentro de casa só. E chegava lá, eu conversava, eu sou muito agitado. E hoje em dia tenho mais paciência porque aprendi muito com ela. Ela me ensinou muito na paciência, porque eu não tinha muita paciência não. Eu era um pavio curto mesmo. Esquentado. Porque nunca fui treinado para essa área ali. Então eu tinha que aprender e aprender na palavra de Deus no altar. Mas no início, depois eu falei para ti assim, eu pensei que no início eu casei com uma mulher muda. Porque ela não falava nada. Falava só o necessário, né? Sou necessário. Eu gritava, muitas vezes gritava, assim, ficava assim, bravo assim. E ela ficava só me olhando, não falava nada. Eu falei, essa mulher não vai me responder nada? Aí passava 2, 3 dias, ela preparava o tereré, vamos tomar tereré, amor, vamos. Aí vamos tomar tereré, vamos aproveitar e conversar um pouco. Conversar sobre o assunto o quê? Não, aquele dia você estava com raiva e tudo mais. O que aconteceu? Eu falei, já esqueci tudo. Não, mas vamos conversar acima disso. E aí, aquela parte ali, falei, meu Deus do céu. Aí um dia fiquei bravo, né? De noite. Ela fez o jantar, aí falou assim, você não vai jantar? Eu falei, não. Eu estava bravo. Aí deitei num sofá, e eu vi ela jantando, né? Aí ela foi deitar, aí fui tomar água, e de uma coisa assim, nunca... Gente, eu falo assim para vocês, casais que vão assistir esse vídeo aqui. Eu nunca dormi fora da minha cama, sem não ser com minha mulher. Por que que você nunca dormiu fora da cama? Por Que quê? vontade eu tenho certeza que você teve. Não, porque uma coisa assim, eu falei assim, eu casei-me é para dormir junto, a não ser quando eu viajo. Uma vez eu me lembro, depois de ser casado já, nós morávamos no Mato Grosso, viemos para Campo Grande, aí a minha sogra, a casa era pequena, hoje em dia a casa tudo é grande, cada um tem os seus quartos lá. Mas chegou e falou para mim assim, Jerônimo, eu tô arrumando uma cama aqui para você, uma cama aqui para Marisa, um outro quarto. Ela dorme aqui, você dorme aqui, na sala. Eu falei, não, eu casei para não dormir separado da minha avó, dormir aqui junto com ela. Então nunca dormi. Mas naquela noite do jantar, ela jantou e foi deitar. E um pouquinho eu tomei água e fui deitar. Eu não jantei porque eu estava bravo. E aí o que ela fez? Essa mulher sábia, porque não sei o que você faria se a Sabrina falar uma coisa para você, você não gostou e você não jantou e você vai dormir no sofá. Vamos supor, não dormir com a tua mulher. Sim. Não, a cama foi feita o casal, é para dormir o casal junto. Mas mesmo assim eu fui deitar na cama. E ela, o que ela fez? Ela perguntou se eu vou jantar? Não. Naquela cama lá. Ela orou a Deus. Ela falou, Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço por esse dia tão maravilhoso, por essa noite. Eu te agradeço por tudo que o Senhor fez em nossas vidas. Mas uma coisa, Senhor, eu te agradeço pela paciência que o meu esposo tem por mim. Que paciência que eu tinha ali. Senhor, abençoa a vida dele, Senhor. Tudo dai graça. E a tua palavra palavra, de Senhor, Deus diz, fala. tudo dai graça, Senhor Jesus. Eu te agradeço pela paciência que meu esposo deu, que o Senhor me deu de presente. Se eu errei, meu Pai, me perdoa-me. Isso em voz alta. Em voz alta, Voz alta. orar Meu na cama, Deus. orar na cama. E falou assim, agora, Senhor, terminando minha oração, eu vou pedir perdão para o meu marido. Eu estava no lado dela. Eu me levantei. Eu falei, quem tem que pedir perdão para você sou eu. Me perdoa porque eu estou errado. Não sei por que eu fiquei irado e com raiva. Falei assim, mas não estou com raiva de você. Mas me perdoa. Nunca nós dormimos sem pedir perdão um ao outro. Naquela noite eu pedi perdão, orei a Deus, pedi perdão a Deus também, pedi primeiramente perdão a ela. Aí eu levantei e fui jantar.
Aí sarou, aí foi curado. Sarou. Aí Sarou. sarei. Mas, e uma coisa assim, mas ela nunca te irritou? Você nunca irritou ela? Eu tenho certeza que já irritei, ela pode falar isso. Fala aí, pastora. Ixi. Pastora, deixa eu fazer uma pergunta para Ah, vocês. Olha só, o mundo de hoje, o mal tem atacado muito os Sim, casamentos. sim, Tudo está sendo conduzido de uma forma com que casamentos não prosperem, não cresçam, não tenham uma constância. Inclusive no mundo cristão, né? sim. é. Exatamente. E Por muitos. que o casamento está sendo tão atacado assim? Qual a percepção de vocês? De tudo que Quer nós falar? estamos vivendo, a polêmica. Eu acho que tem que conversar, né? Ter o diálogo, né? Muitas vezes os casais não conversam entre si, né? Ou fica bravo com o outro e não conversa, né? E muitas vezes é o diálogo, é a atenção, é o respeito. Tem que ter o respeito, a conversa, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, os sonhos um do outro. A gente tem que entender os sonhos, os desejos um do outro. E esse casamento de hoje em dia não tá sendo assim, né? Não. É cada um por si, né? Cada um quer seu espaço. Isso tá errado, porque a gente casa para ser um só. A Bíblia fala que nós temos que ser um só. Não temos que ter um espaço meu, um espaço do meu esposo. Não. Temos que conversar, sim. Mas com sabedoria e graça. Porque nós aconselhamos um casal, e eu perguntei para eles assim, eu perguntei pro cara, você conhece a tua mulher? 3 anos casado. Não. E você, mulher, você conhece teu marido? Eu sou mais ou menos. Mas por que que não conhece? Casou e parece assim, 2 amigos moram dentro de uma casa. Sexo tem? Não. Porque eles casaram para viverem juntos só. Mas não tem diálogo. Não se conversa. O casamento deles era aquele casamento de 4 horas diários, né? É, Só para ir dormir mesmo. somente isso. Então, eu aconselhei, eu falo, quando eu falo assim, eu e a minha esposa, nós aconselhamos um casal, sabe, que no meio da socialite, vamos dizer assim, socialite, é isso que fala, né? Isso. Tem um filho, mais ou menos de 7, 8 anos. Vem a pandemia. E na pandemia todo mundo se fecha dentro da casa. E veja bem, nesse diálogo que eu tive com eles, que eu e a minha esposa conversamos com o casal, a mulher não conhecia o marido. Chegou e falou para mim, pastor, eu acho que o meu marido é gay. Falei, como assim? E esse filho? Falei, eu entendi. Porque veio essa pandemia, eu creio que tudo é propósito de Deus. Mas nunca tiveram tempo de sentar frente a frente e conversar, colocar na mesa as ideias um de cada um. Aí eu pretendo separar. Mas depois de tantos anos casados, tenho filho, agora você pretende separar? Mas por quê? Tem jeito de nós sanar essa situação. Eu contei da minha história para eles ali, porque de uma coisa assim, Evandro e Sabrina, somos 28 anos casados, graças a Deus. Mas eu não tenho vocabulário. Não tem, no meu dicionário não está escrito, eu quero separar. Nem de brincadeira nós falamos isso. Nem de brincadeira. Eu nunca falei para você, estou enjoado já de você. Olha o que você está falando, olha o que você está fazendo. Não. Quando eu fico bravo, ela fica quieta. E quando ela fica brava, eu fico quieto. Falo, não, não quero brigar. Quero discutir. Vamos falar depois desse assunto, vamos mudar o assunto. Tal. E de outra coisa assim, dentro da minha casa, desde o dia que eu me converti. Tem anos de casar, no meu casamento. Desde o dia que eu me converti. Nunca mais houve um palavrão da minha boca. E dentro de casa, os meus filhos não vão falar de mim. O pai é assim na igreja, no púlpito, mas em casa é diferente.
Isso eles não têm o que falar de mim. O que eu sou no púlpito, o que eu sou na igreja, eu sou na rua, eu sou no mercado, eu sou essa pessoa dentro de casa. Educação aos nossos filhos. Antes de nós termos o filho, antes de casar, nós já conversávamos. Quem vai administrar o dinheiro? Como a educação dos filhos. Porque eu viajava muito e via muitos filhos de pastores fazendo bagunça, gritando, xingando o pai no meio do povo. Assim, o dia que eu tiver uma família e ter um filho, desse jeito eu não vou criar. Na igreja a gente vê filho de pastores, desculpa os pastores que vão assistir. Né? Grita, Grita no meio do culto, corre, pra lá e derruba, pra cá. isso, aquilo outro. Gente, eu falo para vocês uma coisa. Com toda sinceridade, Deus é testemunha. Meus filhos nunca me deram trabalho na igreja. E Nunca. olha que eles criaram sempre na igreja, né? Sempre. Ana Lúcia tem 23 anos e o Samuel tem 18. Nunca me deram trabalho na igreja. Nunca deu trabalho pra Porque eu gente. falava assim, uma coisa assim. Deu da barriga da mãe. Ana Lúcia estava na barriga da mãe dela, antes de nascer. E eu cheguei em casa, eu vi ela, estava com a cara... Não estava com a cara boa. Triste. Tava, não sei se estava triste, estava doído alguma coisa nela. E eu perguntei o que que foi. Falou assim, essa criança está me machucando por dentro. E eu cheguei, fui tomar água e voltei. Eu não sabia ainda o sexo da Ana Lúcia. Nessa época não tinha esse dom de saber o sexo da criança. Mas eu cheguei, peguei, tomei água e vim aí, ela deitada no sofá. Eu me ajoelhei ali, peguei na barriga dela e falei assim, bebê, a mamãe está reclamando de você. Que você está machucando ela. Então quem está falando com você é o pai. Eu não vou contar 2 para você, porque eu não quero te bater. Então eu vou contar apenas 1 para você se ajeitar. Eu cheguei na barriga dele e falei assim, 1, pouquinho, se mexeu, se recolheu, se ajuntou ali, tudo mais. Ela levantou sem nenhuma dor. Com Samuel a mesma coisa. Até hoje, minha filha tem 23 anos, meu filho Samuel já tem 18 anos. Até hoje, só contam 1. Na igreja, quando eu era criança, eu falei assim, gente, nós estamos indo na igreja. Tem criança que corre, e tudo mais. Mas vocês não vão fazer isso, não. Tá bem na Porque frente. se vocês fizerem isso, eu vou ter que conversar com você no banheiro. Então, onde a Ana Lúcia chegava, nós ia visitar pessoas da igreja. Eu falava para você assim, filha, lá tem criança. Nós estamos indo fazer uma visita, mas você não vai fazer igual que a criança lá faz. Porque eu fui assim, antes de ter filhos, fui assim com um casal de pastores, levou 2 filhas. Ligou para a pessoa que vai ser visitado, tira aquele copo em cima da mesa, esconde a coisa. Para quê? Para que esconder? Falei assim, não, que os meus filhos mexem. Falei, não, falei assim, não acredito numa coisa dessa. Eu falei, o dia que eu tiver filho, meu vai ser diferente. E graças a Deus, Deus me honrou, Evandro e Sabrina, até hoje. Até hoje. O senhor bate muito? Não. Eu sempre fazia sentar e conversar com eles. E explicar como é a vida lá fora. Eu não tenho que reclamar dos meus filhos. E eu falava para ele assim, eu sou responsável por vocês até aos 18 anos. Ana Lúcia, pai, então quer dizer, completar 18 eu vou ter que sair embora de casa? Eu falei, não. A responsabilidade é sua. Teus erros é tua. Meu não. Então, eu vou orar, vou cuidar de vocês. Mas 18 anos completou, a responsabilidade é sua. E eu falei isso para os Pastores, 2. eu tenho. Você quer falar alguma coisa? Mas eu tenho. Eu estava pensando hoje, e a gente vem de uma cultura, inclusive cristã, de o homem ser o provedor e a mulher ser a auxiliadora da Sim. casa. E eu vi muitos homens, com alguns movimentos, isso hoje tem mudado, mas ainda é bem pouco. Eu sempre vi a mulher orando, a mulher intercedendo, a mulher o termômetro da casa, sempre aquelas coisas. E nunca, é a minha percepção, nunca foi ensinado aos homens o quanto eles protegiam a casa em oração,
né, com o sacerdócio deles. E tanto é que eu estava até lembrando a minha mãe, por exemplo, eu sempre via minha mãe ali no reteté orando de joelhos e tudo mais. Só que eu nunca ouvi o meu pai orando. E eu quero que o senhor fale um pouco sobre isso, o quanto é importante esse sacerdócio dentro da casa, né, do homem, ele orar, porque as pessoas acham que a autoridade por uma cultura errada, que a autoridade é você levar o dinheiro, é você a provisão vem sobre ser finança ou sobre mandar ou desmandar, a última palavra. Mas eu acho que é muito mais além disso. É sobre, assim, só para finalizar, eu estava conversando com uma amiga que ela tem alguns dons espirituais e ela falou que orou e estava em guerra e ela ficou tudo bem ali. Quando o marido dela saiu para trabalhar, ela sentiu o diabo ali tentando tocar nela, né? E automaticamente ela ligou pro marido dela e o marido dela fez uma oração de proteção e aí acabou. Que a gente não tem essa noção o quanto a palavra do nosso marido sobre a nossa casa é importante. É tão importante tocar nesse assunto, Sabrina. Ontem à noite eu estava comentando isso com minha esposa. Da onde vem toda essa falha do marido não cuidar, não proteger o seu jardim? Lá em Gênesis, Deus fez um homem, colocou Adão no jardim, fez tudo ali. Adão deu todos os nomes dos animais, das plantas, das frutas, de tudo que nós sabemos, como muito cristão sabe disso. Aí depois Deus fez a mulher. Eu acredito que no início ali, Adão conversou um pouco com a mulher, mas depois deixou. Ela seguiu o mesmo caminho dela só, dentro de casa. Aonde sempre eu falo assim, marido morto, vivo em casa. Tem maridos, tem homens, parece que está morto dentro de casa. A mulher está viva, mas a mulher, o homem não faz nada. Nem orar, né? Nem orar. Então, aí eu estava pensando na palavra de Deus ontem à noite, um aconselhamento com um casal, e eu falei assim, Adão deixou a mulher dele. A mulher dele, se eu estou errado, alguns teólogos podem me corrigir depois, né? Mas, veja bem, Adão seria o cabeça da casa ali. Mas ele teve diálogo com a mulher? Não. Sendo que Deus falou assim, aquela planta lá tem o fruto. Você pode até tocar. Daquela ali você pode comer. Mas desse aqui você não pode comer. Falou para quem isso? Para Adão. Adão falou essa história, essa palavra, toda essa instrução para Eva? Não. Aí a gente vê, lá no início, Adão não teve diálogo com Eva, com a esposa. Protegeu, né? Não protegeu ali, não teve diálogo ali. Então Adão falou, não, Deus me fez assim e tudo mais, sendo que aonde nós vemos o homicídio, aonde que aconteceu? Dentro de casa. Tudo acontece dentro de casa. Porque se Adão educasse o filho dele, estou falando assim, pode ser que algum teórico possa me corrigir, mas isso que eu vi, o entendimento ontem à noite, conversando ali, Deus me trouxe essa, não vou falar essa revelação, mas deve ter pessoa que já teve revelação, muito mais do que eu isso. Mas eu pude entender ali, Adão não conversou com os filhos, como tinha que ser a vida. Por que você está se sentindo mal? Não ensinou, né? Não ensinou, foi Deus que falou para Caim, por que você está assim, Caim? Se vocês da mesma família. Quando Eva caiu, por quê? Por que Eva caiu? Porque ela estava carente. Queria que alguém conversasse com ela. E aonde ela ia? Aonde que chamou a atenção dela? As plantas, da fruta ali. Ela se separou ali. Mas Adão ia atrás dela? Não. Ela observava, conversava com aquelas plantas lá. Aonde o diabo diz, opa, aqui tem uma carência, aqui eu posso entrar. O diabo entrou num ato na vida dela? Não. Foi falando, foi conversando com ela, foi enchendo a cabeça dela. O que o marido, muitas vezes,
dentro de casa, que eu digo para você, marido, banana, para não falar outra coisa. Você, marido, que tem a mulher na tua casa, você já observou ela? Você já olhou que roupa que ela está se vestindo para ir para a igreja? Muitas mulheres vão escandalosamente para a igreja, que Deus o livre. Mas ela fala assim, amor, mas o marido deixou. Fazer o quê? Então o marido não conversa com a mulher. O marido não está vendo que a mulher está carente, não de sexo, mas sim de diálogo. É De uma ouvir. questão emocional, pastor. Então é um cuidado que não é autoritarismo, mas Não. é um cuidado de marido Proteção. dentro da Sim, dentro de casa. Com para atenção. corrigir a falha que vem lá de trás. De lá de trás. De lá de trás. Então o marido tem que trabalhar na vida da mulher. Ah, mas eu não sou psicólogo, precisa ser psicólogo? Precisa ser homem de Deus, né? Ser Precisa ser instruído. homem de Deus. Conversar com a mulher. Ler um livro, você, meu Deus, olha só que falou comigo essa palavra, amor. Mas tem homem que nem lê a Bíblia. Eu conheço líderes que não nem lê a Bíblia. Acompanham muita gente. Eu não estou falando que para mim, eu sou a melhor esposa para minha esposa. A melhor esposa é ela. Eu posso dizer isso. Somos apenas 28 anos, gatinhando ainda. Gatinhando ainda. Mas tem homem que não conversa com a mulher. E olha só, muitas vezes, o que com o mundo espiritual? É agora eu quero Entrando saber. para o mundo espiritual. Como que o diabo age na vida do casal, do casamento ali? Como homem, como a mulher. Tem mulher também que não dá atenção para o marido. Tem homem que chega do serviço, cansado, e a mulher dá atenção para o marido? Não pergunta se quer tomar tereré. Sabe? Tá lá, tá no zap, só conversando com as amigas, dando gargalhada. O marido chega cansado, querendo um colo da mulher, querendo um cafuné da mulher, querendo um cafezinho, um suco, ou preparou a roupa, amor, você está cansado, vai tomar banho, toma um banho geladinho, quentinho, quando eu vou preparar um cafezinho para você. A mulher faz isso? Não, Não, hoje em dia se perdeu. No nosso mundo, né? se perdeu. Aonde o diabo entra, aí de repente o marido se arruma bem, vai para o trabalho, tudo etiquetado. Chega lá a secretária mais bonita, se arrumando bem. E chega em casa, a mulher toda estrambelhada, deitada no sofá, perna pro ar e dando risada. O que o diabo vai falar assim? Opa, aqui eu posso agir. O homem está carente da mulher e a mulher não está percebendo. Tem a secretária lá, vou usar a secretária. Sempre secretária. Aí o diabo vai usar minando na mente da menina lá, na mente do homem ali. O homem já fala assim, meu Deus, eu tenho aqui secretária, tá cheirosa, arrumadinha. Eu sou casada, mas a mulher tá lá. Eu tenho certeza que vou chegar lá e encontrar. Ou chega lá, nessa hora você tá chegando? Eu tô com fome, você não trouxe nada para comer para papai? Mas peraí, mulher, acorda. E hoje, pastor, no mundo empresarial, né? Nós somos empresários. Muita mulher é empresária Sim. e às vezes o homem chega e ela nem está. Exatamente. Ah, porque eu saí mais cedo, mas eu combinei com as minhas amigas não sair em tal lugar. Peraí, aonde você tem que chegar primeiro? É na tua casa. Lá é o teu jardim. Porque se você não cuidar, alguém vai cuidar. É a mesma coisa na cama, no mundo espiritual. Na cama. O casal deita na cama. Se compra uma coberta para separado, um lençol separado para a mulher. E aonde? No zap ali. Mas nem conversa. Quem que vai deitar no meio? O diabo. O diabo vai deitar no meio. Ah, pastor, o senhor está muito levando para esse lado? Exatamente. Eu vivi isso e provo para qualquer um que quer saber. Acontece isso. Aí começa a discutir na cama. Porque não dá atenção um no outro. Aí vira para um lado, o outro vira para o outro lado e dorme. Agradece a Deus, ora a Deus junto? Não. No outro dia, os dois amanhecem emburrados. Não conversa com ninguém, aí o homem se arruma, a mulher se arruma, sai. Parece que vive assim num mundo invisível. Eu não estou te vendo e você não está me vendo, estamos quites. É isso que o diabo quer. Então, o que Deus quer nas nossas vidas do casal? Casais, volta-te para Deus. Volta-te, olha para o teu jardim.
olha para o teu jardim. E muitos homens também não deixam a mulher se arrumar. Eu pergunto assim uma coisa, Sabrina, para você. Você como mulher. Você que já tem um marido. Eu não vou perguntar para ela que é solteira. Mas se um dia vocês vão sair um lugar. Vamos supor que vocês vão passear. E você não está bem arrumada. E ele está arrumado. E você não está maquiada, nada. Ah, vamos sair, vamos. Mas ele chegar e falar para você. Desse jeito? Você vai sair comigo? Melhor você ficar em casa. O que você faria? Então. É porque o Evandro, o meu esposo, ele é bem sincero, né? Hum. Então, eu acho que ele falaria aí dessa. Sim, mas o que você Mas falaria? eu iria ficar muito chateado. Você ia ficar chateado. Ficar chateado, Você não iria mais depois. provavelmente. E é o erro, né? Que eu estou fazendo para você, porque eu falo do que eu vivo. Eu não falo que uma pessoa eu vi falar isso, não. Eu vivo. A minha esposa está aqui ao meu lado. O que eu falei? Falei, espera então. 5 minutos vou me arrumar e nós vamos Nossa, junto. sabedoria. Exatamente. 5 minutos vou me arrumar e vamos junto. Me espera. Falou, então tá bom, vou te esperar. Aí nós fomos Exatamente. visitar a pessoa. Exatamente. Olha a diferença. Não né? fiquei brava nem nada. Falei, não, me espera então. Agora, quando ele arruma feio, né? Quando tô bem arrumada, né? Ele fala, vamos sair. Falei, não, você tá feio, pode arrumar direito. Então, É interessante, pastor, esse ponto que você abordou, porque isso traz uma confiança do casal, onde um dos dois pode ter percebido algo e talvez essa liberdade, essa confiança de trazer isso para o cônjuge, né? E o cônjuge também recepcionar essa notificação, né? sim. Ou essa repreensão, ou esse diálogo, ou essa conversa de uma forma espontânea, para entender que Não olhou como é crítica, pro bem. né? Parece Olhou uma como crítica. Mas não olhou, não teve esse olhar, né? Sim, e o interessante disso, essa comunicação né, essa verbalização não violenta. E a forma como você leva também pro seu cônjuge, isso desperta e vai desencadeando ali uma reação, às vezes, de agressiva. Uai, ele não olha para meus pontos bons, olha para o Uhum. ruim. Né, e às vezes pode gerar essa polêmica, né? Sim. Mas aí eu acho que é a falta de diálogo. De diálogo, comunicação. Porque assim, você nunca tem um diálogo. Não há Aí, uma de intimidade, repente- né? É. Aí, de repente, ele pega e solta uma dessa. Ah, a pessoa nunca fala nada, nunca conversa e fala que não vai sair comigo mais. Mas como vocês têm essa cultura, né, dentro da casa de vocês, isso ou como, peraí que eu vou me arrumar que a gente vai junto, que a gente não vai sozinho, você não vai sozinho não. Exatamente. Mesma coisa na comida. Uma vez ela fez a comida e salgou demais. E eu falei para ela, amor, você estava querendo fugir? Aí eu falei, peraí. Ela entendeu. Ela entendeu. Pegou uma colher de açúcar, colocou na panela e colocou um pouquinho na minha comida e mexeu ali. Falei assim, pode comer agora. Solucionei. Ele solucionou o problema. Ficou meio adocicado, meio salgado, né? Mas eu comi. E eu fiquei bravo? Não. Aí eu falei assim, como que era na hora? Pensou em colocar açúcar. E se fosse algum outro casal? Sairia no pau. Qual é a sua linguagem de amor, pastora? Como assim? É, A senhora se sente mais amada quando o pastor faz algo, quando ele te dá um presente, quando ele fica mais tempo com a senhora. Quando ele fica mais tempo com a gente. de Comigo, com o qualidade. Samuel, É, lá no sofá, aí a gente se sente mais aconchegante, mais juntos. Mais Não, segura, mais tem seguro. segurança, né? Eles É, mais sentem segurança. mais. Verdade. qual a do senhor, pastor? A linguagem do amor. Do amor, eu estar do lado dela e ela do meu lado. Eu acho falta a ela. Eu viajo, hoje em dia vocês viajam assim com o Bruno. Muitas vezes eu falo assim, eu preferiria a minha esposa aqui do que o Bruno. sim. Não é que o Sim. Bruno não é um homem de oração, ele é um homem de oração. Mas para mim, seria mais útil a minha esposa. A minha esposa, porque depois eu conversaria com ela, falaria o sentimento, o que eu senti, o que eu percebi e tudo mais, e ela ia me entender.
Perfeito. Pastor, você entrou num divisor de águas hoje do nosso podcast. Por quê? Porque esse ponto, essa base que o senhor está trazendo, é uma pergunta que eu quero fazer. Sim. E ela está relacionada a alguns homens ou algumas mulheres que no casamento não ouve o cônjuge. Muitas das vezes o cônjuge está, seja a parte masculina ali, o homem esteja na linha de frente, esteja na batalha, e a mulher às vezes está ali, está na torre, está no front, observando tudo, e às vezes ela traz uma visão, um ponto de vista, ó, amor, essa pessoa não é uma pessoa boa para fechar um negócio, isso aqui, ó, tem isso acontecendo ao seu lado, e muitas das vezes essa intimidade do casal de acolher uma observação do cônjuge não é bem recepcionada, e isso tem trazido polêmica. E aí, cada um segue para um lado, né? O marido segue para um lado, a mulher segue para o outro, ele também não me ouve, ela também não me ouve, então cada um toca a sua vida. E aí vão tocando como dois amigos dentro da casa. Uhum. Dentro desse ponto, sob essa comunicação específica de aconselhamento, de visão, de realinhamento, me traga um pouco desse ponto de vista seu a respeito desse ponto. É, aonde eu falo assim, a mulher quando fala, o homem tem que ouvir. Difícil a mulher falar, ou dar uma orientação. No mundo que nós vivemos, são muito machistas. Olha só, né? Ainda. Que contraponto. É, Ainda. No mundo Ainda. cheio de É. liberdade ao Sim. mundo machista. o machismo. Vem esse machista, vem de lá da família de muitas pessoas. Não deixa a mulher querer mandar em você. Isso não é mandar. Está te auxiliando, como a Bíblia diz. Deus falou assim, te darei uma mulher idônea. Um homem idôneo. Ali passa assim, o teu problema é o meu problema. A tua situação, a minha situação. Mas ali eu vejo assim, o diálogo, então, a pessoa, o homem em si, cheio de negócio, e muitas vezes a mulher não entende tanto, mas se acaba entendendo. Aí fala assim, o homem faz, não, eu vou fazer negócio isso aqui, vou fazer negócio. Mas não comunica a mulher que negócio que vai fazer. Aonde entra a comunicação? Porque tem que chamar a mulher. A mulher tem que chamar o marido ali, conversar. Olha, eu estou com esse projeto aqui. O que você vê desse ângulo aqui? A pessoa é essa pessoa aqui. Você tem algum sentimento, alguma coisa que você pode me ajudar para que não dê errado, mas que dê certo? Mas o homem faz isso? Não. Alguma mulher faz isso? Não. Eu faço o meu negócio e pronto, acabou. Dinheiro é meu, Quebra a cabeça. faço o que eu quero. Todo mundo sofre. É. Quem que manda aqui sou eu. Então, eu alimento vocês, não deixo faltar nada para vocês. Então, nada de querer opinião. Você está errado. Porque está dentro de uma casa. Porque se o homem sofrer, sou ele que vai sofrer, a família inteira vai sofrer. A família inteira vai sofrer. Eu lá em casa, eu falo de mim. Eu não compro nada se eu não comunicar a minha esposa e comunicar meu filho. Precisava comunicar meu filho ou não? Que nem eu falei pro casal. Eu queria trocar esse celular aqui. Eu preciso trocar já novamente agora. Por quê? Eu tenho muito contato aqui. E o outro celular não estava suportando mais. Eu falei com minha esposa, falei, amor, estou precisando de outro celular. O que você acha? Falou assim, pai, você que sabe, amor. Tá, Samuel, vem cá. Filho, o meu celular é essa marca aqui. Falou, sim, pai. Eu queria trocar. Você tem algumas ideias, filho, que você pode me dar? E ele foi pesquisando e falou, pai, esse aqui vai te ajudar mais. Vai caber mais. É 3 vezes mais das coisas desse celular aqui que vai te dar nesse daqui, pai. Eu vou procurar o preço. Foi procurar o papai, falou, pai, aqui tá, mesmo celular, mesma marca, mesma qualidade e tudo mais, e R$ 200 menos aqui. Falei, filho, pode comprar. Eu precisava conversar com meu filho a respeito disso. O dinheiro é meu. Mas dentro de casa há comunicação. Quando há uma concordância, há um fechamento Sim. Sim. melhor. É. E eu sempre falo pro casal assim: se a tua mulher errar, você é o culpado.
O cara fala, que isso, pastor? Eita. Se a tua mulher errou, você é o culpado, você deveria orientar a tua mulher. Você não orientou, você deixou ela fazer o que ela quiser. Fez e virou nisso aqui, então o culpado é você. Ah, que a minha mulher é culpada, eu vou largar dela. Oi, mas quem que é o culpado? Você não é o macho da casa? Você não é o sacerdócio da Você casa? não cuidou do seu jardim. Você não cuidou do teu jardim. Pastora, eu quero escutar da senhora, porque Hum. agora aqui na vida real. Duas situações que a gente passa como esposa é ficar com raiva, né? Igual falando aqui, o pastor fez alguma coisa. A senhora não gostou, ainda mais no início, porque é igual eu falei, a gente casa achando que a gente está pronto, mas de repente não estamos. Verdade. Eu queria que a senhora falasse para as mulheres, né, algumas atitudes que a senhora tinha diante de raiva, e às vezes é emocional. Como que a senhora agia quando ele fazia alguma coisa que a senhora não aprovava? Estava com pessoas que a senhora, né, teve aquele sexto sentido ali e falou não é legal, porque a senhora, como uma sábia, tenho certeza que a senhora não. Ou meteu o pé na porta e chegava falando e foi aprendendo. Quais atitudes a senhora teve diante dessas situações? Bom, eu fui aprendendo, né? Como eu falei para vocês, eu leio muito livro, né? E sobre finanças, sobre casamento. Então, eu vejo que a mulher sábia, né, edifica a sua casa. Então, se eu não gostava das coisas, eu ficava quieta e observava. Ele fazia, só ficava observando. Depois, eu conversava com meu esposo, né? E quando uma pessoa que eu não gostava, né, que não ia assim com a pessoa, aí eu falava, amor, essa pessoa é assim, assim, assim. Aí ele falava, será? Vamos orar então. Então, eu acho que uma mulher de Deus tem que orar, tem que buscar mesmo a presença de Deus, né? Em tudo que a gente for fazer, nas amizades, tudo que a gente for fazer, nós temos que orar. Perguntar para Deus se tá certo, se vai dar certo. Tudo é a oração, eu vejo. Oração e observar aquilo que você não gosta e falar depois. Não no momento, né? Mas Uhum. depois você vai e fala, né? Tá acontecendo isso e isso. Top. Essa é a mulher que eu tenho, né? Então eu falo assim, ela fica mais na dela, fica quieta, né? Observando, isso, daquilo, outro. Ela não chega, não fala na hora. E para mim tem que ser falar na hora. E ela não. Ela passa 2, 3 dias depois que ela me chama. Fala assim, amor, vamos conversar sobre aquele assunto. Aquele dia você falou assim, assim, assim. Eu fiquei na minha, não gostei muito não. O senhor falou uma coisa interessante quando o senhor estava tocando nesse assunto, que mesmo ela não concordando e ela ali esperando o tempo dela, ela nunca deixou de fazer os afazeres dela, né? Porque assim, a primeira reação que a gente tem também não vou fazer nada, não. Não vou perguntar, não vou dar bom dia. Cada um vive sua vida. Essas coisas assim em nossa casa não existem não. Que eu levanto, é, muitas vezes ela levanta mais cedo hoje em dia do que eu. Mas antes eu levantava eu que levantava mais cedo. Mas quando ela levanta mais cedo do que eu, né, eu acordo todo momento, mas eu fico na cama ali. Ela levanta mais cedo, eu vou na cozinha, eu cumprimento ela. Bom dia. E se ela não me cumprimenta, eu falo assim, dormi com você? E a gente se cumprimenta. Uhum. A gente se cumprimenta. Porque Legal. adianta falar assim, eu te amo, mas não fazer na prática. A gente tem aí Atitude. 10 minutinhos, pastor. E o senhor é terapeuta, né? Me Então, formei na terapia, tô RG, né? Graças a Deus. e como eu falei, o senhor é tanto do emocional quanto Sim. do espiritual. Como que o senhor pode nos orientar, como casal, o casamento, em ter essa percepção sobre o que é espiritual e sobre o que é emocional? Porque a gente sabe que o emocional, a maioria das vezes, vem dos nossos pais, Sim. vem de maldições e tudo mais, que também tem que ser tratado no mundo espiritual. Sim.
na prática, o quão é importante, né, ter pessoas, ter pastores, ter terapeuta. Nós fazemos terapia desde o primeiro ano de casado. Ele falou: "Minha filha, vamos fazer terapia, porque não dá". E geralmente a gente tem muito preconceito com homem, né. Sim. E lá em casa o Evandro logo ele foi atrás. Então, fala um pouco pra gente o quanto é importante esse entendimento, né, do mundo espiritual, do mundo na É porque uma coisa assim, gente, o casal, ele tem que ter uma perspectiva de vida. O que está dando errado no casamento? É o diabo que está atacando, então vamos atacar na palavra de Deus. E pro altar. Orar junto. O casal tem que orar junto ali. E ir junto. O homem cobrindo a mulher em oração e a mulher cobrindo em oração ali. Porque quando o diabo, o que o diabo faz no casamento? Começa a trazer uma tristeza. Vamos supor, uma tristeza. Aí começa a ter uma intriga, uma conversinha ali, uma conversinha ali. A mulher já não conversa com o marido não conversa com a mulher, não se cumprimenta. Então, essa é a parte do diabo que gosta. Aí o que o homem tem que fazer? Tem que procurar liderança. Tem que procurar o pastor e a pastora. Olha, o meu casamento tá assim, assim, assim. Eu estou procurando ajuda aqui. O teu pastor, a tua pastora vai te dar uma direção. Só que muitas pessoas, nem todos, fazem a direção que recebem. Tá. Quando é emocional, começa assim, eu não estou gostando mais do meu marido. Eu não estou amando mais a minha esposa. O meu esposo. Mas por quê? Aí eu não sei. Tive um sentimento assim que parece que não era ele para ser meu marido, mas peraí. Vamos procurar uma parte, então, da parte emocional, onde entra os profissionais nessa área ali. Porque tá dentro da pessoa em si, tá? É, camuflado aquela ferida emocional. Muitas vezes aquela ali viu lá atrás viu. E agora está vindo, repetindo uma história da mãe. Como muitos eu atendo, eu ajudo muitas pessoas na terapia, tenho vários clientes que o rapaz chegou e falou assim, eu não gosto mais da minha mulher. Mas por quê? Eu não sei. Aí eu falei, mas peraí, quantos anos teu pai e tua mãe viveu junto? 10 anos. 10 anos. Separou? Sim. Você está com quanto tempo de casados? 10 anos. Falei, tá. Olha só da onde está vindo. Um ciclo. Lá no coisa aí, passando por emoções. Emoções ali. Aí no meio espiritual. Lógico, o diabo trabalha em cima disso também. Mas aí eu fui aproveita, né. trabalhar na vida do cara. E aí, quando tinha 10 anos de idade, o pai falou para ele assim, o dia que você casar, meu filho, o teu casamento vai durar 10 anos. Lançou uma palavra de maldição na vida dele. Mas ele lembrava disso? Não. Criança, né? Não. Casou depois de adulto, durou 10 anos, estava se repetindo. Falei, mas peraí, nós vamos trabalhar em dois sentidos, na maldição e na emoção. Aí fui acompanhando. Até chegou no nível ali. Quando chegou no emocional como terapeuta, trabalhando na vida dele, desencadeou as coisas. Falou, peraí, pastor, eu preciso conversar com a minha mulher. Precisou conversar com a minha mulher. Ligou para a mulher dele, veio aonde eu estava atendendo. Eu atendo mais online. Mas nesse dia tive que atender presencial com ele. Aí trouxe a mulher, quando a mulher entrou ali, ele se jogou no braço da mulher e começou a chorar e a mulher não entendia era nada. Chorou, pediu perdão, falou assim, amor, eu não quero separação, não quero nada, quero viver minha vida com você e tal, e isso, aquilo, outro. E a mulher falou assim, o que aconteceu? Aí depois, deixei chorar muito ali, depois eu expliquei. Aí falou assim, eu não sei realmente o que aconteceu. De repente chegou e falou para mim o seguinte, não me queria mais. Olha só como que é. Então, eu me lembro de um fato, como que as coisas emocional fica camuflado na vida do ser humano e traz essa ferida que você não sabe que hora que vai estourar isso. Um dia vai estourar. Um dia vai sair para fora. Eu sempre conto uma história da minha esposa.
Nós casamos, acho que 2 anos. Não, 2 anos não. Nós morávamos no Paraguai lá. É mais ou menos, acho que nós moramos naquela casa 1 ano, 6 meses só. Sim. Eu acho que mais ou menos 8 meses de casados. Me deu vontade assim, falar assim, vou adotar uma criança. Quando eu falei isso, ela saiu de perto de mim ali, entrou na casa ali chorando. Se cobriu debaixo de uma coberta lá e chorou, chorou, chorou. Deixei ela chorar. Não era terapeuta nessa época, não. Mas eu leio muito a Bíblia e leio muitos livros nessa área ali. E falei, mas por que ela está chorando? Não entendi. Aí, outra vez eu fiz novamente. Sem pensar. Era novamente a mesma coisa. Falei, não, alguma coisa está errada. Aí falei assim, eu vou descobrir isso aí, vou para a raiz. Eu falei, amor, vamos nos programar, vamos para Campo Grande? Mas por quê? Vamos lá, vamos na casa da tua mãe. Chegamos lá. Eu chamei minha sogra e conversei com ela. Falei assim, me diz uma coisa, como que a Marise foi criada? Por quê? Vai, quero saber. Mas não está bem com você? Não. Quero saber a história dela. Porque não sabia. Acho que nem ela sabia, não sei. Foi de adulta isso. Aí a minha sogra falou para mim assim, Jerônimo, quando fiquei grávida, nós percebemos que era gêmeas. Ela é gêmeas com a irmã dela. A Marilda, ela viva. E o pai falou assim, nós já temos muitos filhos, uma nós temos que dar. E quem que foi doado? Ela, com a avó. Olha só. E olha só, depois de adulto, aonde foi tocou na ferida? Inacreditável. A camuflagem, né? A camuflagem ali. Então, um dia menos dia vai sair essa ferida de lá. Vai sair. Ele não vai morrer junto. É porque as pessoas acham que o nosso cônjuge vai suprir aquilo Uhum. que não tem nada a ver, né? Eu sempre falo, né, quando tem... Eu acho que eu comecei a lidar com o Evandro de uma forma melhor quando tinha algumas explosões e eu falava assim, eu não tenho nada a ver com isso. Realmente é uma ferida dele. E foi engraçado a gente fazendo terapia que tinha coisas que eu fazia que eu falava assim, não tem nada a ver com você, é um problema meu. Então, nós temos que ter esse tipo de consciência do que é realmente do casamento. Em todas as terapias a gente ia, inclusive com o pastor. Ele falava assim, vocês não têm problema no casamento, o problema é individual. Eu vou ter que tratar vocês primeiro individual. Sim. E a gente achava que a gente tinha um problema no casamento. E nunca foi sobre o casamento, e sim sobre o nosso emocional ali. Porque uma coisa assim, a minha esposa admiro muito ela, sabe? Ela é muito forte. É muito forte mesmo. Porque ela me ajuda. Ela me ajuda. Ela me dá força. E quando vê algum problema do pastor, não, peraí. Ela fala assim, nós já não resolvemos isso? Para que nós vamos mexer na ferida? Deixa para lá. Vamos focar em outro assunto? Uhum. É assim. Nós aqui estamos finalizando, né, o nosso podcast. Tem muita coisa. Pastor Jerônimo, pastora Marisa tem muita coisa para falar. Vamos marcar aí outros podcasts para falar tanto individual da história de vocês. É muito interessante. Mas estamos chegando ao fim. Quer deixar alguma consideração? Bom, passou muito rápido. Eu queria ouvir as histórias, né? Que o senhor aparece nas casas de noite, aparece lá no Você vai casamento. Você transportar. faz essa. Eu Biografia. queria ouvir um pouco mais disso. Vai sair um livro? Como é que tá isso? Só para mim Vai sair um livro. matar minha curiosidade aqui. Vai sair a biografia, nessa biografia vai ser muita surpresa. Muita surpresa vai ter lá. Tanto é que a gente tem uma coisa lá, né, nossa igreja. Cuidado que o pastor Jerônimo vai te visitar, Olha isso. né? Bom, Então, Deus é bom, Deus é fiel. Pastora, obrigado por esse tempo de mesa, de cadeira, de qualidade que a gente teve aqui. Isso é muito enriquecedor para a gente, né? Que tem estado mais próximos de vocês e está aqui absorvendo todo esse conhecimento, essas décadas de casamento, né? Todos os empecilhos que foram passados e superados. A história é magnífica, é uma história digna de ser seguida e obrigado por esse tempo, obrigado por tudo que o senhor nos trouxe aqui de sabedoria, senhor e a pastora. E
Estou muito feliz. Espero que tenha esse próximo encontro, porque a gente possa abordar ainda mais esse mérito, que é o casamento. Porque enquanto a gente viver aqui, a gente vai viver com o nosso cônjuge e que seja dias maravilhosos. É o que a gente busca. Exatamente. Eu que agradeço a vocês por essa oportunidade. Estamos aqui nesse estúdio maravilhoso, né? Assustador, mas é bênção. Nós agradecemos. E você, mulher, seja uma mulher sábia, em todo sentido. E conversa muito com seu esposo, tenha orientação, tenha sabedoria de Deus sobre a sua vida e ore. Ore, se você não gostar, ore, o Espírito Santo vai incomodar o esposo. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Uhum. Então é isso, estamos finalizando aqui. Vamos deixar a rede social do pastor Jerônimo, da pastora Marise, para você seguir. Lá tem muito conteúdo gratuito de ensinamentos, fundamentos sobre a palavra de Deus. Vamos deixar aqui no link e até a próxima. Tem um curso, né, inclusive? Não, Tem um curso de guerra espiritual, não? depois. Ah, ninguém conta nada. Bom, é isso. É isso.